Números capítulo 23. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Versículo 8. Chegando ao lugar designado, Balaão orientou Balaque a construir 7 altares e neles oferecer sacrifícios. Saindo da presença do rei, Balaão seguiu para um lugar solitário a fim de encontrar-se com o Senhor. Diante da presença de Deus, ele ouviu a sua resposta e retornou ao monarca a fim de lhe expor a palavra divina. Qual não foi a sua surpresa, ao invés de ouvir palavras de maldição, Balaque teve de ouvir Balaão abençoando os filhos de Israel. Apesar de frustradas as suas expectativas, não desistiria tão fácil de realizar o seu intento. Indicando outro lugar, ofereceu outros sacrifícios e aguardou que desta vez a resposta lhe fosse favorável. Encontrando-se o Senhor com Balaão pela segunda vez, colocou em sua boca novas palavras de bênção para o seu povo. Balaque foi obrigado a ouvir a confirmação da eleição divina quanto ao seu povo Israel e a declaração de que contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Maldição alguma pode atingir aqueles a quem o Senhor abençoou. Encantamento algum tem efeito sobre aqueles no meio dos quais Deus habita. A obstinação de Balaque, no entanto, o levou ao terceiro lugar e à terceira tentativa. Todos os seus sacrifícios, porém, eram inúteis e desprezíveis aos olhos do Senhor. E quanto mais alto subia, mais o seu coração se elevava e mais o medo o aterrorizava ao avistar os estandartes de Israel. A prática do uso de encantamentos e agouros a fim de prejudicar alguém não ficou no passado, apenas mudou de forma. É uma prática mais comum do que possamos imaginar o uso de maldições. O ocultismo ainda permanece destilando seu veneno para os que não se submetem à proteção divina. Deus mesmo abomina qualquer tipo de feitiçaria e ordena aos seus filhos a se afastarem de suas práticas. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 19, versículo 31. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Lugares estratégicos, tentativas incontáveis e sacrifícios vazios nunca terão o poder de tocar num só fio de cabelo daqueles que pertencem a Deus sem o seu consentimento. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Cristo Jesus, o Senhor dos exércitos, assume a linha de frente da batalha de todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida. Os inimigos podem ir de um lugar a outro em uma sina incansável para destruir os servos de Deus, mas sob a fortaleza inabalável do Altíssimo, nada os pode abater. Como disse Jesus, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Assim como Israel não fazia ideia do que acontecia acima deles, muitas vezes não temos noção das tentativas frustradas do inimigo em nos derrotar. Um dos piores e maiores enganos de Satanás, principalmente nestes últimos dias, é que seu nome e sua existência sejam furtados dos púlpitos da igreja.
quando sua atuação é ignorada e seus estratagemas contados como situações do acaso, perde-se a noção de que estamos todos envolvidos em um grande conflito. Precisamos estar constantemente vigilantes quanto a este grande conflito. Eis a nossa segurança. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Seja a nossa vida uma oferta contínua de louvor e adoração ao nosso Rei, e Ele nos guardará do mal, inclusive e principalmente quando estivermos em condição mais vulnerável. Façamos da oração de Davi a nossa oração hoje. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, versículos 8 ao 11 e versículo 15. Vigiemos e oremos. Bom dia, nascidos de Deus. Rosana Garcia Barros.